A gente tem um quadro aqui que a gente seleciona 5 perguntas que vocês nos mandam aí nas diversas redes sociais e a gente responde, tá? A empresa que a gente selecionou hoje é a Magazine Luiza, ticker em bolsa MAGLU3. É uma empresa que já subiu muito, já caiu muito e a gente vai responder as principais perguntas que vocês nos mandaram pelas redes sociais, tá bom? Mas antes de ir para as perguntas, aproveita e dá aquele joinha no vídeo, tá bom? Por que a Magazine Luiza não para de cair? Eu acho que são 2 fatores, né? Primeiro que ela estava muito valorizada, não só ela, todas as empresas relacionadas à internet e tecnologia estavam muito valorizadas até meados do ano passado, né? Até o meio de 2021. E todas elas passaram por um arrefecimento, né? Não é só a Magazine Luiza, Amazon, Google, Facebook. Todas as empresas caíram, algumas mais, de fato, como a Magazine Luiza, outras menos, mas tudo aquilo relacionado à internet deu uma arrefecida de tempos para cá, e a Magazine Luiza é uma empresa que vinha crescendo muito no e-commerce, né? Bem crescendo muito no e-commerce, e teve esse exagero. Os múltiplos de Magazine Luiza estavam exagerados, não era só dela. Várias outras empresas relacionadas à internet também tinham múltiplos altos. E, paralelamente a isso, teve a alta do CDI, né, a alta da taxa Selic, que impacta de maneira brutal todo o varejo, né? Geralmente a taxa Selic ela aumenta no Brasil quando você tem inflação em alta e infelizmente a gente também tem uma taxa de desemprego em alta. Então o poder de compra do consumidor ele fica reduzido e paralelamente a isso a despesa financeira explode. O CDI passou de 2% para 12% e a despesa financeira das empresas multiplicou de forma brutal. E o varejo, em geral, tem margens baixas. Então, quando você tem um custo como o custo financeiro explodindo, você não tem muita margem de manobra. Então, é a tempestade perfeita. Seu cliente está, vamos dizer assim, menos capitalizado, né? Impactado pela inflação, pelo desemprego. Você tem, com isso, vendas menores e, paralelamente a isso, tendo margens baixas e uma despesa de juros explodindo, você tem menos receita e mais despesa em cima de um negócio que tem margens baixas, ou seja, é a receita para o fracasso. Isso aconteceu com várias empresas de varejo e que tinham internet no meio aí também. Então, não é exclusividade da Magazine Luiza. Eu acho que como a Magazine Luiza era uma empresa queridinha, muitas pessoas se machucaram por conta disso. Então, são esses os fatores que levaram a Magazine Luiza a cair esses 80%, 90%. Primeiro, tinha um múltiplo alto, então acho que essa é a primeira lição, evite comprar empresas com múltiplo alto. E a segunda lição é que o varejo ele tem esse risco, as margens são pequenas e quando pega um vento contra aí, como a gente viu a última vez talvez em 2016 e agora estamos vendo contra novamente, ele é bastante impactado e a queda das ações é uma consequência disso. Queda de quase 90%, hora de comprar, não é uma ação do meu perfil, tá? A Magazine Luiza é uma empresa do segmento de varejo, é uma empresa com margens mais apertadas. Reconheço que é uma empresa que tem méritos importantes, né? Uma empresa que conseguiu fazer um processo de turnaround muito bem sucedido, teve uma valorização expressiva e agora teve essa queda. Além disso, né, até esqueci de mencionar na questão anterior, a competição está mais feroz, né? Mercado Livre investindo bilhões em logística, players de fora como Shopee entrando, tudo isso impacta ainda mais o ambiente competitivo. Eu não gosto de investir em empresas do setor de varejo, na média, com raríssimas exceções, muito por conta disso. Margens baixas, os ciclos econômicos impactam de maneira brutal, né? Como está acontecendo, vendas caem, despesa aumenta com juros e tal. Por conta disso, eu prefiro não ter investido. Eu não peguei a subida de Magazine Luiza, mas também não peguei a queda. No e-commerce eu tenho uma tese que tem se mostrado vencedora, que eu prefiro comprar ações de quem traz o fluxo do que do varejista em si, né? A lógica vai do mercado físico de ser dono do shopping e não ser dono da loja. Então eu prefiro comprar empresas como o Google, o Facebook, né? Que são empresas que têm margens muito melhores, têm retorno sobre capital muito melhor, têm dezenas de bilhões de dólares em caixa, são empresas mais sólidas. Facebook caiu de fato, mas de ponta a ponta, desde o IPO foi uma ótima empresa. O Google, por outro lado, tem caído muito pouco comparativamente com as outras empresas, tem se mostrado de certa forma resiliente, né? Lógico, o dólar caiu, as cotações do Google caem junto e as ações do Google caiu também um pouquinho junto com o Dow Jones, com o SP500, que é uma das bolsas que caem esse ano, mas ao longo do tempo, essas duas empresas sempre criaram muito valor para os seus acionistas e eu acredito que ao longo do tempo vão continuar crescendo. Então a minha tese de investimentos
em varejo, sobretudo em e-commerce, é comprar quem traz o fluxo. Eu acredito que quem traz fluxo vai ter cada vez um valor maior. Não é à toa que os preços de anúncio têm ficado mais caros ao longo do tempo e preços de anúncio mais caro é mais receita para esses caras. Eu prefiro comprar Facebook e Google, tá bom? Isso não significa que outros players do e-commerce não têm os seus méritos, mas eu prefiro fazer investimentos com menor risco, na minha opinião, que são esses caras que trazem fluxo. Por que todos os varejistas estão sofrendo atualmente? Cara, é basicamente isso, né? Você tem um aumento do desemprego que teve nos últimos anos, até tem caído nos últimos meses, mas o desemprego está num patamar elevado. Você tem as taxas de inflação no mundo, né, que estão bastante altas. Então, você tem um consumidor com menos renda, né, e quem não ficou desempregado tem um impacto da inflação no seu hábito de consumo. E para piorar a história, as margens historicamente do varejo são baixas, né? Existe muita competição. Aliás, está vindo novos competidores, como eu falei, para o mercado. E as despesas financeiras que são brutais, né? Quando o juro sobe do jeito que subiu, a despesa financeira pesa muito no balanço de quem tem endividamento. Então, como o varejo ele é naturalmente uma atividade com muita alavancagem financeira, ele tende a ser um dos setores que mais sofre por conta de tudo isso, tá bom? Magazine Luiza fez muitas aquisições no momento errado. Eu nem acho que as aquisições foram tão ruins. Obviamente que fica muito fácil falar em retrospecto, né? Imagino que alguns múltiplos foram acima do que seriam pagos hoje nas mesmas transações. Eu não gosto de fazer julgamentos baseados em informações futuras. Eu acho que com as informações que a gestão tinha na época, eles tomaram as decisões corretas, tá? Óbvio que, quem ia imaginar o CDI indo de 2 para 12, né? Principalmente isso, a inflação do jeito que tá. Se as pessoas tivessem as informações do futuro hoje, obviamente que as decisões seriam outras. As pessoas físicas ou as empresas precisam tomar decisões baseadas nas informações que elas têm hoje. E eu acredito que com as informações que a gestão da Magazine tinha naquela época, fez o que era possível. Não boto culpa na administração por conta disso. A gente fez um relatório curto de Magazine Luiza para quem quiser respostas mais profundas, tá bom? Só baixar aqui de graça, tá na descrição o link. E a última pergunta é, para quem está perdendo muito dinheiro com Magazine Luiza, vende, compra mais ou segura? Essa pergunta aqui ela é interessante. Eu acho que você nunca deveria se fazer uma pergunta baseada no preço do passado. O passado é passado, não dá para voltar atrás. Então, eu acho que essa primeira parte da pergunta, ela tem que ser ignorada, né? Porque o que importa é o retorno futuro das ações de qualquer empresa, né? Se você comprou a ação a 30, a 20 ou a 10, o retorno futuro não tem muito a ver com isso. Eu acho que com o dinheiro que você tem hoje, você tem que fazer o melhor negócio. Se for comprar Magazine Luiza, ótimo. Se for comprar a ação do Google, ótimo. Se for comprar CDI, não tem problema. O dinheiro tem que ser tratado hoje, independentemente de como você alocou no passado. Então, essa primeira parte da pergunta, para quem já está perdendo muito dinheiro com Magazine Luiza, eu vou ignorar, tá? Qual parte que eu vou responder? Vende, compra mais ou segura? Eu não estou comprando, eu não também ficaria vendido, tá? Eu acho que a Magazine Luiza está no preço que deveria estar mesmo, tá? Então não é minha favorita, mas também não acho que é uma ação para você vender, tá bom? Então eu tenho uma recomendação de segura, compra outros ativos, tá bom? É o que eu prefiro nesse momento. E eu quero saber qual é a próxima ação que você quer que eu responda aqui nos 5 perguntas sobre. Hoje respondemos Magazine Luiza e a próxima eu vou selecionar alguma aqui dos comentários. Então deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom?